Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Tudo bem. Há muito tempo que venho querendo compartilhar deste capítulo em Juízes e finalmente tenho a chance de fazê-lo hoje. É uma das histórias mais estranhas da Bíblia. Então, Juízes capítulo 20. Abre aí, por favor. Juízes 20. Muitas histórias do Velho Testamento, muitas histórias da Bíblia, eu quero alugar o DVD quando for para o céu, porque eu quero vê-lo. A história que estou prestes a contar, eu não quero ver. Nunca, 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 nunca. Essa história é para maiores de 18. Então eu não vou entrar em muitos detalhes, mas deixe-me dizer isso. O marido e sua concubina vão para Gibeá, entram na casa de um homem e ficam lá. E diz, os homens pervertidos daquela cidade cercaram aquela casa, exigiram que mandasse o homem para fora para que eles pudessem fazer o que quisessem. Mas em vez disso, a concubina foi posta para fora e ela foi morta porque a violaram a noite toda. O homem acordou de manhã, viu a sua concubina estar morta, ele fica indignado, ele cortou ela em 12 pedaços, colocou cada pedaço em 12 jumentos e enviou à nação de Israel, para que todas as tribos recebessem um pedaço. Você está enojado ainda? Eu estou, já contei 3 vezes hoje. É uma história horrível. A nação de Israel fica indignada com quem faria tal coisa. Isso é loucura. Então se reuniram e chegaram ao lugar e conversaram com o homem. E esse homem conta a eles o que aconteceu. E os homens de Gibeá a violaram a noite toda. Então, os líderes de Israel vêm a essa cidade, eles conversam com a tribo de Benjamim e dizem, vocês têm que admitir isso, você tem que se arrepender, isso é pecado, uma perversão, e tem que ser eliminado. E eles se recusaram a se arrepender, eles protegeram a pecaminosidade dos caras. E se recusaram a se arrepender. Então Israel, as 11 tribos, acabam entrando em guerra contra a tribo de Benjamim para livrar a nação desse mal que se recusaram de arrepender. Tudo bem? Está me acompanhando? Capítulo 20. Vamos começar com o versículo 18. Eu vou ler alguns versos, 8 ou 10, eu acho. Mas só me acompanhem, por favor. Verso 18. Levantaram-se os israelitas e subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo, quem entre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor, Judá subirá primeiro. E é claro, o nome Judá significa louvor, louve primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Saíram os homens de Israel e a peleja contra Benjamim e junto a Gibeá se ordenaram contra ele. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá, saíram e derribaram por terra, naquele dia, 22.000 homens de Israel. Porém, se animou o povo de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja, no lugar onde no primeiro dia tinham perdido. Então subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo, tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor, subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte saíram de Gibeá de encontro a eles e o derribaram ainda por mais 18.000 homens, todos que puxavam da espada. Então os filhos de Israel, todo o povo, subiram, vieram a Betel e choraram. E estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. E perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porque a Arca da Aliança, que é o lugar da presença de Deus, a Arca da Aliança estava com eles naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava diante dela naqueles dias, dizendo, devo ainda sair para lutar contra os filhos do meu irmão Benjamim, ou devo parar? E o Senhor disse, sobe, porque amanhã eu entregarei nas tuas mãos. E segue daí, é claro, eles vencem a batalha. Quando Israel saiu do deserto,
A primeira cidade que enfrentaram foi Jericó. Muitos de vocês estão familiarizados com a história. Eles saíram contra Jericó, o Senhor disse para destruir tudo, tudo na cidade me pertence. Israel derrotou aquela cidade no primeiro passo para tomar posse da terra que Deus lhes havia prometido. E a sua vitória foi tremenda. O problema é que eles foram para a próxima cidade, Ai, e alguém em Israel levou algo que pertencia ao Senhor, e ele guardou em sua tenda. Ele reteve o que pertencia a Deus. Como resultado, quando Israel foi contra a guerra contra Ai, eles perderam. E então eles foram ao Senhor e disseram, Senhor, o que foi? O que fizemos errado? E o Senhor disse, alguém pegou alguma coisa. E eles acabaram trazendo destruição sobre si mesmos. O ponto é, quando eles perderam, isso estava ligado ao pecado, desobediência óbvia, mas não nessa história. Veja, é fácil obedecer quando você antecipa o resultado esperado. O desafio no estilo de vida de obediência é enfrentar coisas que não pode controlar e não pode explicar. Elas não acontecem exatamente da maneira que você previu. Ele é uma daquelas máquinas de venda onde você coloca orações, aperta o botão e sempre obtém o resultado esperado. Sempre obterá sua bondade, sempre obterá seu agir, mas ele os distribui de acordo com a sua sabedoria, seu propósito, seu plano. Às vezes, cobramos as promessas do Senhor. Uau, isso é extremo, mas me siga. Às vezes juntamos essas promessas para usar diante dele como se tivéssemos o controle sobre ele. E nunca temos esse direito de dirigir o soberano. O que temos o direito de fazer é fazer parceria com ele e dizer o que ele diz, fazer o que ele está fazendo para ver sua ação ser liberada. Nessa história, Israel vai contra os filhos de Benjamim, esse exército, e eles têm 22 mil de seus parentes, amigos e famílias que foram mortos naquela batalha. E não há repreensão de pecado, não há explicação para o motivo. Tudo o que sabem é que perderam. E foi uma batalha para a qual Deus os enviou. Má teologia é criada quando somos colocados em situações que não entendemos porque queremos uma explicação. Não precisamos de explicações o tanto quanto precisamos da disposição para fazer tudo o que ele disse para fazer. Meus heróis dessa história são os soldados que ainda estão vivos porque se levantaram após uma derrota, vieram diante do Senhor e disseram, vamos lutar de novo? E o Senhor diz especificamente, lute de novo. Na segunda batalha, eles perderam 18 mil de seus camaradas. Mais uma vez, não há pecado oculto, não há coisas retidas, nada daquelas coisas que vemos em outras partes das Escrituras. Em vez disso, o que vemos é incrível mistério de ser enviado por Deus para uma batalha em que você perde. Nenhuma explicação. O que me impressiona é a determinação dos filhos de Israel nesse momento. Porque eles acabaram de perder 2 vezes. Eles não sabem o que vai acontecer da próxima vez. E eles oraram novamente. Essa é a parte impressionante para mim. Eles oraram novamente. Vamos lutar de novo. E o Senhor fala e diz, sim, amanhã você vence. A obediência não pode ser conectada ao nosso resultado esperado. É fácil cair nessa armadilha. Que eu vou entregar tudo porque Ele fará isso para mim. Agora, Ele é o Deus da recompensa, Ele é o Deus das promessas. 9 de 10 vezes, essa é a ênfase que tenho para você quando eu falo. Na verdade, 99 vezes de 100. Esse é o ponto que friso, porque fomos chamados como colaboradores de viver com fé, de tomar o risco e ser parceiro com o Senhor para ver seus propósitos cumpridos na terra. Mas há um mistério que permanece nessa história, onde você pode obedecer e não ver as coisas acontecerem como pensou que deveriam ser.
Vou citar Larry Randolph de novo. É uma das minhas citações favoritas. Ele disse: Deus cumprirá todas as suas promessas. Deus cumprirá todas as suas promessas, mas Ele não é obrigado a cumprir o nosso potencial. Às vezes o Senhor fala conosco, não para revelar o que Ele vai fazer, mas para nos dar a oportunidade de colaborarmos com Ele para ver o que Ele vai fazer. Nessa situação, Israel foi levado a um conflito pela direção do Senhor e eles perderam. Como eles perderam isso? Eles pararam de fazer o que Ele disse. Mas eles não pararam. Eles se levantaram após a primeira derrota. Eles se levantaram após a segunda derrota. Você tem que entender o que está acontecendo na cabeça deles. Eles não sabem se vão perder de novo a terceira vez. Eles disseram: Senhor, você quer que vamos à batalha de novo? E Ele disse: sim, amanhã eu os entregarei em suas mãos. Vivemos com confiança, conhecendo a bondade de Deus. Vivemos com a confiança, sabendo que Ele cumpre suas promessas. Ele é fiel. Ele é quem recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que se entregam completamente a Ele. Sabemos que isso é absolutamente verdade. Mas ainda assim, mesmo com essa promessa, Ele não trabalha para mim. Eu trabalho para Ele. Ele não faz no meu tempo, Ele faz no tempo dele. E há algo de poderoso em ceder à soberania de Deus, sabendo que a sua bondade é mais do que compensará qualquer coisa que eu passe, que seja tão confusa e não pareça estar indo em nenhuma direção redentora. Confiante em sua bondade, ceder à sua bondade. Esse é o estilo de vida de obediência. A obediência nos fornece várias coisas. Podemos fazer uma lista de 100 coisas. Mas o estilo de vida de obediência nos fornece algo que é uma das coisas mais raras na igreja. E deveria ser a mais comum. E isso é uma consciência limpa. Muitas pessoas têm pequenas coisas que estão escondidas, com as quais ainda não querem lidar. Eles não querem falar sobre isso, não querem admitir isso. Bem, Ele entende, Ele vê a minha fraqueza e Ele sabe. Existe esse estilo de vida oculto onde existem pequenos compartimentos secretos. Eu trato disso depois. Deus entende, Ele entende. Foi Ele que me fez assim. E há essas pequenas coisas que estão escondidas. E o que elas fazem é contaminar a consciência. Muitas pessoas virão e dirão: Bill, você pode orar? Ou qualquer... Ore por mim, por ter ousadia. Sabe, não percebendo que a ousadia cresce na atmosfera de uma consciência limpa. A ousadia cresce na atmosfera de uma consciência limpa. Quando você protege seu coração, quando guarda a si mesmo, qualquer coisa que possa te enfraquecer ou contaminar sua consciência, aquela convicção de que eu farei qualquer coisa para honrar e obedecer ao Senhor, para proteger aquela consciência às vezes frágil. Provérbios diz que se fizer um contrato com alguém, e quando assina, percebe que vai perder dinheiro, não fez as contas direito, você percebe que vai perder dinheiro, honre o contrato, honre o acordo, mesmo sabendo que terá perda. Proteger, sabe, esse coração íntegro, proteger aquele coração, aquela consciência, tem sua recompensa a longo prazo. Eu sei que estou colhendo coisas hoje, sementes, que plantarei há 20, 30 anos atrás. Ele é fiel, mas Ele também é sábio. E Ele sabe exatamente quando eu vou precisar do quê. Minha responsabilidade não é obedecer para que Ele faça algo. Eu obedeço porque Ele é o Senhor. Lembro de conversar certa vez com um amigo que estava disposto a obedecer se pudesse entender qual seria o resultado. Ele não trabalha para você. Ele não deve nenhuma explicação. Ele é Deus. Eu lembro que esqueci a história agora. Eu tive uma agenda bastante cheia por várias semanas. E eu lembro que estava aqui num domingo de manhã e falei 4 vezes. Chris e alguns dos outros disseram: ei, nem venha hoje à noite. Fique em casa e descanse. Então eu pensei que parecia uma boa ideia, por causa da agenda que eu tinha. Eu cheguei em casa e Benny disse: você vai hoje à noite? Sabendo que eu sempre vinha, mas ela disse: você vai hoje à noite por causa da agenda que eu tinha? Eu pensei: não, acho que eu vou ficar em casa, então me lembrei. Quando eu estava lá na porta, conversando com as pessoas enquanto saíam,
E alguém passou e me fez uma pergunta. E eu disse, te vejo hoje à noite? Me lembrei-me daquilo. Não? Eu tenho que ir? Porque eu disse a ele, te vejo hoje à noite? Veja, você faz tudo o que pode para proteger essa ternura de coração, essa consciência que não pode ser contaminada. Não proteger a consciência é o que realmente convida o perigo. E, finalmente, o engano total, o pecado. O estilo de vida de obediência, que não tenta controlar Deus, mas ao invés disso, ser submissa a Deus, esse estilo de obediência é o que o proporciona uma coisa inestimável chamada consciência limpa. Mas a segunda coisa que Jesus ensinou no Evangelho de João, acho que no capítulo 15, pode ser no 14, mas ele faz essa declaração, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Se me ama, guarde os meus mandamentos. É interessante que meu amor por Jesus, na verdade demonstrado em minha obediência. Minha obediência é o teste. É isso que prova que sou um autêntico amante de Deus, ou se só em palavras. Jesus disse, se me ama, guarde os meus mandamentos. Se você me ama, obedeça, faça o que eu disse. A terceira coisa que vemos nesse estilo de obediência é que isso nos ajuda a reforçar esse conceito de que agora sou um cidadão de dois mundos, aqui na Terra, mas também do céu. Por que eu digo isso? Jesus diz, alguns entre vocês, estava falando com um grupo de pessoas e diz, você faz seu serviço religioso ao ar livre para que todos possam vê-lo, porque deseja o aplauso dos homens. Curiosamente, em João 5, Jesus diz, como pode crer se você buscar o favor dos homens? Em outras palavras, a fome pelo favor dos homens mina minha fé. A fome pelo favor dos homens mina a fé. Isso enfraquece esse lugar de fé. Então, Jesus fala desses que fazem suas atividades espirituais ao ar livre para serem reconhecidos pelas pessoas. Ele tira essa conclusão. Eles já receberam a sua recompensa. Qual é o ponto? No céu tem recompensa e na terra tem recompensa. Mas essas pessoas viviam de tal forma que toda a sua recompensa estava aqui na terra. Quando estivermos diante do Senhor, há essa imagem maluca de coisas que representam nossas obras. É prata, ouro, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E o fogo de Deus toca aquelas coisas e tudo o que restar, o ouro, a prata, que representa o que foi feito em Cristo. E essa é a base para a recompensa. Quando estivermos diante do Senhor, nossos maiores tesouros serão as coisas pelas quais não fomos recompensados aqui na terra. Nosso maior tesouro será que todas as vezes como fomos rejeitados, ao invés de celebrados. Os melhores momentos diante de você e ficará tão agradecido. Eu fui ignorado naquele momento. Eu deveria ter sido honrado, mas fui ignorado. Porque naquele momento, você recebe dele a recompensa. As maiores recompensas virão naquele momento por coisas que não recebemos aqui na Terra. Você será grato. Juntos seremos gratos por cada vez que alguém nos passou na hora da promoção, quando deveria ter sido reconhecido. Porque nesses momentos, Ele recompensa tudo o que perdemos aqui. Veja, o estilo de vida de obediência nos conecta a esse sistema de recompensa. Mas é recompensa de um Deus soberano que sabe o que é melhor. Ele é sábio e nos edifica para a eternidade. Ele sabe o que precisa agora e sabe o que eu precisarei depois.
E há essa entrega em confiar no estilo de vida de obediência. Não é obediência não é eu darei isso para receber aquilo. É literalmente, estou me rendendo ao Senhor, porque meu maior prazer na vida é obedecer àquele que é o legítimo Senhor sobre tudo que existe. Sim, Ele recompensa, não quero desfazer isso. Mas há algo que acontece naquele momento de amor em que há uma vontade de obedecer a Deus, não importa o que aconteça. Ele não está sob o meu controle, Ele é meu Senhor. E eu digo sim. Sou grato pelas recompensas e coisas incríveis que Ele libera em nossas vidas, como Ele nos abençoa, nos expande, nos dá oportunidade, unção maior, abençoa todas essas coisas. Eu sou grato por tudo isso. Mas chegará o dia em que agradecerá por esses momentos em que disse sim e não aconteceu como você pensava. Porque esses são os momentos em que Ele mais do que compensa por que você esperava aqui. O último que quero falar, em Gênesis 22, só ler para vocês. Na verdade, deixe-me ver. Eu vou ler mesmo, desculpe. Quero que vá comigo até Gênesis 22, eu vou ler o versículo 18. É uma história onde Abraão assume esse risco incrível de obedecer ao Senhor e oferecer seu filho, Isaac, como sacrifício. E o Senhor, claro, impede, é uma história profunda, mas o que vou ler para você é o versículo que encerra essa história. Versículo 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Ouça isso. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque obedeceste à minha voz. O ponto é, nossa obediência nunca só afeta a nossa vida. Há um efeito dominó. Várias gerações são impactadas pelo estilo de vida de obediência. O despertar criado por quem diz sim a Deus, para viver o estilo de vida de risco, não importa o que acontecer. Eu creio em um resultado, é como Sadraque, Mesaque e Abednego, lançados na fornalha ardente. Eles disseram, Deus nos livrará, mas se Ele não o fizer, ainda não nos curvaremos. Agora, é isso que nós prevemos, é isso que nós acreditamos, nós declaramos com a nossa boca, confessamos, isso é o que esperamos, mas se não acontecer assim, ainda não curvaremos diante desse falso Deus. E esse é o estilo de vida de um crente que vive com a paixão pelo sim, o sim a Deus. Então, aqui a Bíblia diz que as nações da terra serão abençoadas por causa da obediência de Abraão. Nosso estilo de vida de obediência não só afeta a nossa linhagem familiar, na verdade, adoro ver isso nos Salmos, especialmente Salmo 25, por exemplo, onde diz, se você temer o Senhor, sua alma será próspera. Ouça, todo mundo quer uma alma próspera porque tudo que acontece ao seu redor, a sua saúde, as suas finanças, é ditado pela prosperidade da sua alma. Então ele diz, se você viver no temor do Senhor, sua alma, seu mundo interior terá abundância de saúde emocional e mental. Essa área será transbordante de vida se você viver no temor do Senhor. Então ele diz, sua alma será próspera e seus descendentes herdarão a terra. Estão vivos ou eu falei demais? Estão ainda vivos? Você viverá com a alma próspera, mas terá um efeito na próxima geração e eles herdarão a terra.
Sua decisão de dizer sim aqui, guardar seu coração, andar no temor do Senhor, terá um impacto tremendo em sua vida. Mas você verá isso acontecer um impacto ainda maior nas suas descendentes. Porque o sim de alguém não está confinado ao seu círculo, ao seu mundo. O sim ao Senhor muda e confronta os ambientes. O sim grita. O sim a Deus que foi sussurrado grita em público e muda e transforma o ambiente. Uma das minhas histórias favoritas na Bíblia é com Jonatas, filho de Saul, e seu escudeiro. Eles estão juntos, mas estão sós. Não sei porquê, mas eles estão sós. Então olham para o outro lado. Eles estão numa pequena colina e olham para o outro topo da colina e lá está o exército filisteu. Então ali, só Jonatas e seu escudeiro. O escudeiro é como um carregador. Não é o jogador, é só aquele que carrega as bolas. Esse é o escudeiro. Ele é o carregador. E estão lá, e Jonatas vê o exército filisteu lá em cima, e ele se vira para o seu escudeiro e diz: acho que podemos vencê-los. E o herói da história é o escudeiro. Ele diz: sim. O carregador diz: sim, podemos vencê-los. E Jonatas tem esse plano. É um dos piores planos militares da história da Bíblia. A menos que Deus esteja nele. E nesse caso, Deus estava. Mas Jonatas disse: isso é o que eu vou fazer. Eu vou passar por ali e vou me fazer visível. E se eles nos disserem: vem aqui em cima, então sabemos que Deus os colocou em nossas mãos. Por que isso é uma estratégia militar ruim? Bem, número 1, temos um exército lá, temos um soldado e um carregador aqui. E se eles disserem: suba aqui, isso significa que terão que rastejar de 4 até um exército que está esperando. Não um bom plano. Então, Jonatas diz: se eles nos convidarem para lá, nós iremos. Deus os entregou em nossas mãos. E se eles vierem até nós, nem me lembro qual era o plano deles. Mas, de qualquer maneira, eles vão ao campo, Jonatas faz assim, e eles disseram: oh, olha lá. E eles começaram a zombar deles e disseram: ei, suba aqui. Queremos te mostrar uma coisa. Quantos se lembram quando tinham 12 anos de idade? Sempre que alguém que tinha 16 dizia: quero te mostrar uma coisa, nunca era bom. Nunca era positivo. Esse é o momento em que esses caras estão. O escudeiro e o Jonatas e o exército diz: suba aqui, queremos te mostrar uma coisa. E Jonatas está encorajado quanto você pode ficar quando ele não deveria estar. Mas ele estava. A Bíblia diz que eles rastejaram seus joelhos até esse exército que estava ali esperando. De 4, eles subiram e se aproximaram. O Senhor derrubou todos. O escudeiro esquece quem é o soldado. Jonatas é o soldado, não ele. Ele fica tão animado que começa a matar todo mundo. Ele começa a matar todo mundo. É uma história bizarra, não termina aí. Porque, veja, Israel estava um tempo de horrível retrocesso. A Bíblia diz em 1 Samuel 14, alguns deles tinham pecados tão graves que realmente deixaram os israelitas sua identidade como judeus e se juntaram aos filisteus. Eles aprenderam sua língua, vestiram suas roupas, lutaram em seu exército e tentaram ser o que não eram. E diz que quando ouviram a história de coragem de Jonatas, quando ouviram a história de sua obediência, algo despertou neles. Se você pudesse ver essa imagem, eles estão contados com o exército filisteu e ouvem a história de coragem radical, de obediência radical. Eles começam a tirar a roupa de filisteus, começam a jogar para baixo as suas armaduras e sua identidade, e eles correram para se juntar aos israelitas na luta. Eles deixaram a mentira para abraçar a verdade, porque ouviram falar da obediência de outra pessoa. Sua obediência nunca só afeta você. E, no entanto, a outra parte da história não termina aí. Tem mais uma parte. Diz que não só alguns se juntaram ao exército filisteu, mas também um grupo de pessoas
que não tiveram coragem de se juntar a outro exército, mas estavam com tanto medo, ficaram paralisados de medo, e diz que eles se esconderam nas montanhas, nas cavernas, creio que de Efraim. Bem, eles se esconderam, eles não mais se identificavam com o seu povo, eles não se identificavam com os filisteus, eles estavam com muito medo de tomar uma posição em qualquer coisa, e eles se esconderam. E de alguma forma, as boas notícias viajaram rápido. E as pessoas carregaram de volta, saíram das montanhas de Efraim, e eles encontraram com essas pessoas que estavam cheias de medo, se encontraram então com o povo, e ouviram a história de Jonatas, e da coragem dele, do seu escudeiro e a sua obediência radical. E diz, eles deixaram as cavernas, eles deixaram os esconderijos, e dizia, eles correram para a linha de frente da batalha. Eles não só se juntaram politicamente ao movimento, eles se juntaram colocando seu sim, suas vidas em risco, pelo que sabiam que nasceram. A obediência de Jonatas criou um senso de identidade naqueles que estão presos pelo medo. O medo não pode conseguir segurar ninguém que sabe quem eles são. O medo não pode segurar ninguém que sabe quem Deus fez eles para ser. E é tudo por causa da obediência radical. O capítulo 15 de 1 Samuel nos conta a história de Saul. Saul foi instruído por Samuel, o profeta. Era para acabar com esse grupo de pessoas, matar o rei. Ele era um homem mau. Pegar todas as ovelhas e tudo, matar tudo. Nada vive. Independente do que você pensa sobre esse plano, esse foi o que aconteceu. Velho Testamento. Saul poupou o rei e as melhores ovelhas. Samuel chega e Saul cumprimenta. Você sabe, basicamente, bem-vindo, grande homem de Deus. E o profeta Samuel diz, fica quieto. Em nossa língua, cala a boca. Cala a boca. Saul diz, uau, o que está acontecendo? E ele diz, que é esse balido das ovelhas que eu ouço? Você foi instruído a matar todas as ovelhas. Veja, quando você não está vivendo uma vida de obediência radical, você quer desviar a culpa para outras pessoas. Então Saul diz, foi o povo. Eles insistiram que guardássemos as melhores ovelhas para dar ao Senhor, para sacrificar a Deus. É incrível como um estilo de vida pecaminoso muitas vezes são explicados por meio de terminologia e propósitos espirituais falsos. Esconder o pecado sobre esse disfarce. Nós vamos sacrificar ao Senhor. Isso faz tudo bem. E aqui que temos essa afirmação, que no meio dessa página direita de 1 Samuel 15, bem no meio, a obediência é melhor do que o sacrifício. Diga isso comigo. A obediência é melhor do que o sacrifício. Diga de novo. A obediência é melhor do que o sacrifício. Vamos ser honestos. Deus não precisa de ovelhas assadas. Não é isso. Tudo o que Ele nos manda fazer é para nós mesmos. Tudo o que fazemos ao dar, servir, amar, morrer, ressuscitar, todas essas coisas Ele nos manda fazer é para nós mesmos. Ele não precisa disso. Ele não está em necessidade. Ele está mais comprometido com o que me torno por dentro do que eu experimento do lado de fora. Portanto, nessa passagem, o profeta diz, a obediência é melhor do que o sacrifício. Então ele não faz rodeios com a segunda declaração, pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Portanto, temos dois extremos aqui, obediência e rebelião. A obediência é melhor do que sacrifício. A rebelião, na verdade, te conecta. O que é rebelião? É a insistência em que eu esteja no controle. O que é feitiçaria? Feitiçaria, com o seu fundamento mais básico, é manipulação e controle. E ele diz, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. A obediência é melhor do que o sacrifício.
Diga comigo. A obediência é melhor que o sacrifício. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Acho que há uma recompensa em particular, uma promoção em particular, uma graça em particular, se preferir, dada às pessoas que se levantam no terceiro dia, após 2 derrotas. Eu fiz exatamente o que ele disse para fazer. Não tive o resultado pretendido, mas ainda estou disposto a ir para a guerra novamente. Há algo que eu creio que Deus está levantando. Você sabe, os de boina verde, seja como quiser dizer, sabe, as pessoas dirão, eu obedecerei, independentemente do resultado, porque a minha obediência é aquele que eu chamo de Senhor, e é aquele que eu chamo de Senhor. Tenho essa sensação de que existem resultados planejados e vitórias que Deus tem para cada um de nós de maneiras que nunca imaginamos. Eu realmente acredito que está vindo em nossa direção e é maior do que temos inteligência ou fé para pedir. Eu creio nisso, mas eu também tenho o senso que alguns de nós estão no meio de uma lição, e a lição é, você pode se levantar no terceiro dia e orar, vamos lutar de novo, vamos lutar novamente. Há medidas de triunfo e vitória para as quais você nasceu, para as quais eu nasci. Alguns das quais você só experimenta no terceiro dia. Se levante, por favor. Pelo menos não tivemos que esquartejar a mulher. Foi meio que tocar aí por um tempo lá. Mas você ficou comigo, estou feliz. Nós dizemos sim a Ti, Senhor. Nós dizemos sim. Deus, eu te honro, obrigado, te dou louvor, que você é o recompensador daqueles que te buscam. Nós celebramos essa incrível realidade. Obrigado. Obrigado. Oro que dê muita coragem a todos aqui, cada um de nós dessa família, para nos levantarmos novamente no terceiro dia e perguntar, vamos lutar de novo? E o clamor de um coração para que você receba toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Que teu nome seja tido na mais alta honra em toda a terra por causa do nosso sim. Obrigado.